Beleza, então vou na minha tela já, então? Sim. Beleza. Então, galera, olha só, a gente está quase acabando essa parte genética, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre linkage. Ok? Já ouvimos esse nome, gente? Linkage? Acho que não. Algumas vezes. Só você falando, mas nunca. Entendi. Olha só, esse termo linkage, ele se refere, galera, a genes, fazendo assim, não tem uma tradução livre, tá? Mas fazendo uma tradução, assim, em relação a sentido, ele está se referindo a genes que estão em um mesmo cromossomo, em pares de alelos que estão no mesmo cromossomo homólogo. Lembra que, quando a gente fala bem assim, o fulano é azão, assim, bezão, bezinho, sabendo que esses alelos segregam independentemente, blá, blá, blá. Lembra dessa expressão que a gente sempre encontra questão? Sim. Sim? Então, quando eu uso essa expressão, os alelos segregam independentemente, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para vocês? Que informação está embutido aí? É uma pergunta, galera. Que os alelos, eles estão em homólogos, em cromates diferentes? Em homólogos diferentes. Isso aí. Eles estão em homólogos diferentes. Quando eu falo que os genes estão ligados ou estão em linkage, eu estou dizendo para vocês que esses alelos, eles estão no mesmo par de homólogos. Beleza? Então, pares de alelos no mesmo par de homólogos. Ora, se eles estão no mesmo par de homólogos, eles vão segregar, eles vão se separar eles vão se separar de forma independente? Ou não estou entendendo o que eu estou falando? Enes travou para mim. Você pode repetir? Puder repetir, Travou? professor? Claro, posso sim. Espera aí um pouquinho, deixa eu ver se é a minha rede. Não, tá certo. Tá ruim? Tá travando? Não, é que eu dei uma perdida mesmo. A minha foi a internet. Entendi. Se tiver ruim ou tiver dando delay no que eu estou escrevendo, que eu estou falando, eu vou escrevendo, né? Se estiver dando muito delay, vocês me avisam que eu entro e saio de novo, tá bom? Olha só, eu falei o seguinte, vamos colocar uma observaçãozinha aqui, antes de continuar falando sobre genes ligados, tá? Então, vamos pegar assim, vou pegar genes não ligados. Genes não ligados são genes que segregam, que é o que a gente estava vendo até agora, né? São genes que segregam de forma independente. Então, por exemplo, assim, vou botar aqui. Vamos imaginar um cara que seja azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza? Segregação independente, né? Igual a gente vinha falando até então. Vou botar aqui. Segregação. O que é segregar, pessoal? Separar? Separar. Isso aí. Segregação independente. Independente. Como é que a gente vai representar um cara que é assim, duplo heterozigoto, galera? Como é que a gente representa isso? Cromossomicamente. Uma pergunta, gente. Clara, como é que eu represento isso? Em um homólogo ia ficar azão de um lado e azinho de outro. Em um homólogo ou no par, você está falando? No par, né? No par. Isso, tá. Então, aqui, coloquei um par, aí eu botei um azão aqui e botei um azinho aqui. É isso que você está falando, certo? Isso. Aí no outro fica do mesmo jeito, isso aqui bezão e bezinho. Isso. No outro, vou botar um outro par aqui, beleza. Bezão, bezinho. Que era o que a gente estava vendo até então, certo? Vamos imaginar que isso aqui é uma célula, né? É um indivíduo. Isso aqui é um indivíduo, então isso aí é uma célula, tá bom? Se isso aqui é uma célula, então vamos fazer aqui, Vamos fazer a célula do cara aqui e tal. Tá aí. Vamos fazer esse cara produzir gameta, galera.
Qual é a divisão celular que a gente usa para produzir gameta? Meiose. Meiose. Beleza. Tá dando delay no que eu estou escrevendo ou tá, à medida que eu falo já vai aparecendo? Acho que tá normal, acho. Tá ok? Tá Tá normal? normal, né? Beleza. Então, o primeiro passo aqui, galera, é fazer o quê? O que a gente faz com o DNA antes da célula dividir? Duplica. Duplica. Então, vem aqui, ó. Dupliquei o primeiro par. Então, tá aqui, ó. Se é duplicado, tem que ser igual, né? Então, azão aqui. Azinho aqui. E depois eu vou duplicar o segundo par. Então, dupliquei o segundo par. Então, tá aqui. Bzão aqui. Bzinho aqui. Beleza? Lembrando que isso tudo é uma célula só, né? Beleza. Na primeira divisão, na primeira divisão da meiose, eu vou pegar essa célula e vou dividir essa célula em duas. Ao dividir essa célula em duas, eu vou separar quem na primeira divisão da meiose? Os homólogos. Os homólogos. Então, eu separo aqui e eu separo aqui. Beleza? Então, separei aqui. Show. Se eu separei aí, então, ó, eu vou pegar um azão, né? Um homólogo vem para cá, para uma célula, o outro homólogo vem para outra célula. Ou azinho, né? Azinho. E aí, eu faço a mesma coisa com o outro. Aí, lembrando, pessoal, que a gente pode combinar, né? De diferentes maneiras, correto? Eu vou combinar assim, ó. Bzão aqui e Bzinho aqui. Lembrando que eu poderia ter invertido, não poderia? Não poderia, galera? Poderia. Beleza? Então, isso aqui era uma célula. Aí, agora, como eu dividi já uma vez, agora eu tenho duas células, correto? Então, tá aqui uma célula. Tá aqui uma célula. A meiose acabou, gente? Ainda não. Ainda não. Falta dividir mais uma vez, né? Uma meiose, ela tem duas divisões. Então, tá aqui. Então, vem aqui, ó. Divido de novo. Agora eu separo o quê, Clara? Agora separa as cromátides. Isso. Então, agora vem aqui, ó. Separa aqui. Separa aqui. Separa aqui. Separa aqui. E separa aqui. Beleza. Vou separar as cromátides, então, ó. Vou trazer uma para cá, ó. Azão para cá. Azão para cá. Azinho cá. Azinho para cá. E vou separar do outro par também, né? Vou botar aqui. Pezão aqui. Bzão aqui. Bzinho aqui. Bzinho aqui. Lembrando que eu poderia ter combinado de maneiras diferentes também. Então, aqui, ó, no final do processo, eu produzi 4 células. Então, tá aqui as 4 células. Como meiose animal é exclusivo para a produção de gametas, então isso aqui, por exemplo, são espermatozoides. Então, tá aí. Quantos espermatozoides diferentes eu produzi aqui, pessoal? 2. 4. 2. Ah, 2? Diferentes. Ah. Azão, Bzão repete, certo? E azinho, Bzinho. Por que eu só produzi 2? Porque eu só fiz uma combinação, certo? Eu poderia ter produzido quantos? Ó, se eu fizesse o quadradinho de Punnett, se o cara é assim, não é? Azão, azinho, Bzinho. Como é que ficam os gametas desse cara aqui?
Azão, bezão, azão, bezinho. Azão, bezão, Azão, azão, bezinho. isso. Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Esses são os gametas possíveis. Só apareceram dois, pessoal, por causa de como que eu combinei. Tudo bem? Tá claro isso para vocês ou não? Sei. Beleza? Então, a gente pode produzir, esse indivíduo pode produzir até 4 tipos diferentes de gametas. Que é a lógica, galera, do quadrado de Punnett. O quadrado de Punnett, para aquilo fazer sentido, você parte do pressuposto que os genes estavam em homólogos diferentes, então, portanto, eles segregavam, eles separavam na meiose de maneira independente. Tranquilão até aqui, Davi? Tá melhorando. Beleza, então. Aquela lógica do quadrado de Punnett pressupõe que os alelos separam de forma independente, igual eu fiz aqui. Só que quando a gente pensa no gene em linkage, a história muda. A história muda por quê? Porque a segregação não é mais independente. Quando a gente tem um cara heterozigoto, a gente representa o cara assim, por exemplo, azão, bezão, azinho, bezinho. Geralmente, eu represento assim quando o cara quer, quando a pessoa quer te informar que eles estão ligados, tá? Ou então, ele representa daquele jeito ali mesmo, do primeiro jeito, e você tem que dar um jeito de descobrir se eles estavam ou não em linkage, beleza? Quando isso acontece, quando eles estão ligados, você tem um único par de homólogos, e não dois, como a gente viu até agora, certo? Então, eu vou ter aqui, um par de cromossomos apenas, e nesse único par eu vou ter os dois pares de alelos, o azão e o bezão. Assim. Beleza? E, galera, qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que na hora que você botar essa célula na meiose, né, não tem como você separar o A do B, o azão do bezão, concordamos? Sim. Beleza? Então, eu vou lá, duplico, fazer azulzinho mesmo aqui direto, dupliquei. Então, tem o azão aqui, tem o azão aqui, tem o bezão aqui, tem o bezão aqui. O azinho aqui, o bezinho aqui. Então, dupliquei normal, só que eu só tinha um par ao invés de dois. Aí agora vai rolar o quê? Eu separo os homólogos, né? Na primeira divisão da meiose, a gente separa homólogos. Como eu só tenho um par, né? Então, vou separar aqui. Aí vem. Uma célula vai ficar com azão, bezão. E a outra célula vai ficar com azinho, bezinho. Tá aí. Beleza? Produzir duas células. Aí eu tenho que dividir de novo. Né? Uma meiose tem duas divisões. Agora, na segunda divisão, a gente vai separar as cromátides. Beleza? A gente vai separar as cromátides. Aí vamos lá de novo. Peguei a cromátide, vai ficar azão, bezão. Azão, bezão. Azinho, bezinho. E azinho, bezinho. Pessoal, nesse caso aqui, eu não tinha outro jeito de fazer isso, concordamos? Sim. Se eu não tinha outro jeito de fazer isso, então eu posso dizer para vocês que os gametas possíveis desse cara formar
não serão 4, e sim 2. 2 tipos diferentes, apenas. Concordamos? Então, esse cara aqui, ó, efetivamente só tem esses 2 gametas, azão, bezão e azinho, bezinho. Aqui eu poderia ter azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e o azinho, bezão. Aqui eu tenho 4 gametas diferentes, possíveis, quando eles estão em homólogos diferentes, e aqui eu tenho apenas 2 gametas possíveis quando eles estiverem ligados. Deu para entender, por enquanto? Ou alguma perguntinha? Acho que não. Tá de boa? Tá. Davi, tá de boa? Raquel, Clara? Tranquilo. Por enquanto, sim. Ali, então, aqui na verdade só tem um par. Peraí, aqui no linkage Não, eu a gente tenho tem um par de dois. Tipo, azão, bezão em um só. Aí só tem Isso, essa eu continuo possibilidade. tendo 2 pares de alelos, mas eles Sim. estão no mesmo par de homólogos. Aí só forma dois. Porque não tem como separar os 2. Entendi. Tudo bem até aqui? Beleza. Quem é que lembra para mim, galera, o que é crossing? Enes, eu vi isso uma vez, mas eu acho que é aquilo que troca os pedaços do cromossomo. É entre homólogos. Entre homólogos, ok? Crossing over ou permuta. Que aí o nome aqui já fica melhor, né? Crossing ou permuta, tá? Galera, vou colocar a definição aqui e eu vou explicar, tá bom? O termo crossing, ele se refere a troca, a um fenômeno, né? De troca de fragmentos cromossômicos entre homólogos. Ok? Então, o conceito de crossing é esse, é uma troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. Essa troca, pessoal, ela é um erro. Ela acontece como um erro metabólico aí. Como ela não é o evento padrão, eu posso esperar mais células dividindo certinho ou mais células dividindo com crossing? Mas se ela dividindo com o crossing? Não. Olha lá, vou fazer a pergunta de novo. Ó. O padrão é não ter essa troca, porque essa troca é um erro. Então, o padrão é não ter a troca, não ter o crossing. Então, eu pergunto, seria mais comum, então, eu encontrar células durante a meiose sofrendo crossing ou células não sofrendo crossing? Não sofrendo, então. Não sofrendo crossing, porque é o padrão, né? Porque é o normal, o padrão é esse. Beleza? Vamos colocar aqui, só para a gente enxergar como é que funciona, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos botar aqui um conceito para a gente relembrar também. Ocorre durante a prófase, que é uma etapa, né? A prófase 1, que é a prófase da metáfase 1, da meiose 1, da primeira divisão da meiose, mais precisamente numa subfase chamada de paquíteno. A prófase 1, galera, é uma etapa da meiose, que é a maior, né? A maior etapa da meiose é a prófase 1, e ela é bem complexa, tá?
Como ela é bem complexa, ela é subdividida em 5 fases, ok? Então, uma dessas fases, que é a fase de Paquítano, é onde é possível, não é obrigatório, porque é um erro, beleza? É possível a ocorrência do crossing, beleza? E o que é esse crossing exatamente? Vamos imaginar assim, ó. Vamos pegar aquela situação, eu tinha lá um cromossomo, ele tinha aqui um Azão e um Bzão. E o seu homólogo correspondente tinha lá o Azinho e o Bzinho. Durante a prófase 1, eu vou duplicar, quer dizer, na verdade eu dupliquei antes, né? Vou botar de cor diferente, galera. Aí fica mais fácil de enxergar aqui o que eu quero mostrar. Vou colocar de cor diferente aqui. Ó, coloquei de cor diferente, mas só para facilitar a visualização, tá? É o mesmo par de homólogos. Tá aí. Aí vem aqui e duplico aqui também. Só que durante a prófase 1, gente, tem um fenômeno, existe um fenômeno na meiose, que é um fenômeno exclusivo da meiose, que é um fenômeno de pareamento dos homólogos. Essa ocorrência de homólogos ficarem pareados só acontece na meiose 1, beleza? É um fenômeno exclusivo da meiose 1. E como esses homólogos ficam pareados, é comum rolar isso aqui, ó. Como eles ficam lado a lado, é comum rolar essa situação que eu estou mostrando aqui, ó. Uma sobreposição de cromátides de homólogos. Então, aqui eu teria o Azinho, aqui eu teria o Azinho, aqui eu teria o Bzinho, aqui eu teria o Bzinho também. Aqui eu teria um Azão, né, que eu não botei. Aqui eu teria um Bzão, aqui eu teria um Bzão também. Beleza. Aí, galera, normalmente não muda nada. Só que, às vezes, como o cromossomo é muito grande, como o DNA que compõe o cromossomo é muito grande, pode rolar a quebra dele, que a gente chama de fratura. Só que, da mesma forma que o DNA quebra, como ele é muito estável, ele junta de novo. É um fenômeno chamado de soldadura. Só que quando você tem um pareamento, o que pode acontecer? Esses fragmentos que sofreram uma fratura, eles podem sofrer a soldadura em homólogos diferentes. Ou seja, por exemplo, na hora que eu for separar esses homólogos, pode ter rolado isso aqui, quer ver, ó? Aí aqui, né? O Azão, aqui um Bzão, aqui um Bzão. E ao invés de eu ter um Azão lá no outro lado, como houve a troca, como houve a quebra, a soldadura no lugar errado, então vai entrar aqui o Azinho no lugar. E o mesmo acontece no homólogo correspondente. Então, aqui um Azinho, aqui um Bzinho, aqui um Bzinho. E aqui é aquele fragmento que deveria estar no outro cromossomo, que está carregando o Azão. Deu para entender, galera? Então, olha o que houve aqui, ó. Houve uma troca de fragmentos entre homólogos, que é o que a gente chama de crossing. Deu para entender a lógica ou não? Mais ou menos. Então pode ocorrer tanto nessa parte de cima quanto na parte de baixo? Isso, pode ocorrer. Pode ocorrer, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Mas o que isso causa? Tipo, se isso acontecer, dá o quê? Então, beleza. Aí vamos lembrar, a gente está falando de meiose, não é? Sim. Não é meiose? E meiose é para produzir o quê? Gameta. Gameta. Como é que ficariam os gametas produzidos por essa célula? Ó, ficaria um Azão, Bzão, um
Azinho, Bzão, que foi do crossing, certo? Ficaria um Azinho, Bzinho, que era o normal, e um Azão, Bzinho do crossing. Tá vendo? Ó, isso aqui seria um gameta, ó. Isso aqui seria um gameta. Isso aqui seria outro gameta. Isso aqui seria outro gameta. Isso aqui seria outro gameta. Então, se não fosse, presta atenção aqui, hein? Se não fosse o crossing, essa célula produziria quantos gametas diferentes, terceiro ano? Dois. 2. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Por conta do crossing, essa célula está produzindo quantos gametas? Diferentes. 4. Então, reparem que apesar do crossing ser um erro, ele é um erro que traz vantagens. Ele é um erro metabólico? É, mas é um erro vantajoso. É um erro vantajoso por quê? Porque ele aumenta a variabilidade genética. Ele traz combinações que não havia na população, naquele indivíduo, né, que eu estou me referindo. Entenderam a lógica? Ao invés do cara produzir um único gameta, ele passa a produzir apenas 2 tipos de gametas, ele passa a produzir 4 tipos de gametas. Deu para entender? Deu. Agora, voltamos àquela história que eu falei. A gente espera que mais células sofram divisão sem crossing ou com crossing? Sem o crossing. Sem o crossing. Beleza. Quais são os gametas que saíram do jeito que deveriam? Esse aqui e esse aqui. Correto? Esses são os gametas que saíram do jeito que deveriam. Nós chamamos esses gametas aqui de parentais. Ok? Que sempre vão aparecer em maior percentual. E esses dois aqui, que sofreram as modificações, né, que resultaram do crossing, são consequência do crossing, nós chamamos de recombinantes. E os recombinantes sempre vão aparecer num menor percentual. Tudo bem ou não? Tudo certo. Como assim, então, né? Vamos seguir no raciocínio aqui. Tá muito silencioso, assim. Vamos seguir no raciocínio assim. Vocês perceberam que o crossing, ele só acontece com as cromátides do meio, com as cromátides de dentro, não acontece com as cromátides de fora? Perceberam isso? Não, agora você falando é para ver. Mas para mim eu pensei que você só tinha levado como exemplo só ali. Não, não. É porque elas estão lado a lado. Se os cromossomos estão lado a lado, essas cromátides de fora não tem por que elas sofrerem crossing. Quem vai sofrer crossing são as de dentro. As que estão ali. De dentro vocês estão entendendo, né? Que estão coladinhas ali. Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando? Sim. Sim. Se a gente está conseguindo perceber isso, galera, vocês conseguem perceber que mesmo que 100% das células sofra o crossing, 100% das células produtoras de gametos sofra crossing, eu vou ter, no máximo, 50% de recombinação? Faz sentido. Faz sentido? Vocês estão enxergando essa conta que eu estou falando? Sim. Vai lá, Clara, fala para mim. Oi. Então, repete aí eles, por favor. Ó, Tava raciocinando que eu Tá. demorei. Eu vou falar assim, ó. Eu falei para vocês que
Quem sofre crossing são as cromátides do meio, aquela que está lado a lado, concordamos? Aham. Beleza, né? Que foi essa aqui, ó, e essa aqui, certo? Certo. Beleza. Vamos hipoteticamente imaginar que 100% das células produtoras de gametas tenha sofrido crossing. 100% sofreu. Se 100% sofreu, o crossing, nos gametas produzidos, eu vou ter, no máximo, 50% de gametas recombinantes. Eu nunca vou passar de 50%. Você concorda? Porque acontece só ali no meio. Exatamente. Você concorda comigo? Entendi. Concordo. Beleza. E a gente falou mais cedo um pouquinho que, como o crossing ele é um erro, como regra geral, ele não vai acontecer em todas as células, vai acontecer num percentual menor de células. É mais fácil, estatisticamente falando, eu esperar que a célula se divida normalmente do que sofra um crossing, correto? Correto. Logo, quando eu pegar todos os gametas produzidos pelo cidadão, o número de gametas recombinantes vai ser sempre o quê? Pequeno. Porque eu tenho as células que não sofreram crossing e apenas 50% das células com crossing é que vão apresentar gametas recombinantes. Entendeu? Entendi. Obrigada. Raquel? Raquel, a senhora já meteu o pé? Olha só, danada. Duda? Duda, tá me ouvindo? Guilherme? Gente, cadê esse povo? Eles estão entrando na sala e saindo, é isso mesmo? Sei não, professor. Porra, galerinha do golpe, né? Isabela, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Nossa, que alívio, que alívio. E aí, Isabela, tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô entendendo sim. Beleza. Lourenço, tá de boa para você? Tá, tranquilo. Pedro, Oi, para você? professor. Ah, apareceu, Duda? Eu tava no banheiro. Tá bom. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá de boa para você? Sim, eu tenho um pouco de dificuldade, mas tô indo. Tá. Então, assim, vamos tentar discutir isso aqui para ver se fica claro que assim, a impressão que eu tenho pelo silêncio, assim, é que tem mais gente na dúvida. Então, é interessante que vocês discutam, porque não é tão difícil assim. É só a gente entender a lógica aqui, não é tão difícil, não. A minha pergunta é, né, o que eu falei foi, né? Vou até botar aqui, ó. Vamos separar isso aqui. Isso aqui foi só para lembrar como é que funcionava, beleza? Vamos separar aqui e seguir o papo aqui. Então, vou botar assim, ó. Ocorre no máximo, em 50% das células. Eu estou falando do crossing, tá, gente? Estou falando do crossing. Beleza? No máximo vai acontecer aí em 50% das células. Por quê? Porque eu só vou fazer a troca de fragmento com os cromossomos do meio. Com as cromátides do meio, desculpa. Com as cromátides do meio. Então, mesmo que 100% das células sofra crossing, 100% das células produtoras de gametos sofra crossing, só metade vai apresentar a consequência do crossing, a outra metade não. Isso ficou claro para vocês, gente? Sim, professor. Tá de boa que eu tô falando, então. Ficou. Aham. Beleza, então. Bom, eu vou até botar aqui, tá? Só para a gente não perder o raciocínio aqui. Porque
o crossing ocorre apenas nas cromátides, vamos botar assim, ó, de dentro. Para ficar mais fácil de entender. Beleza? Então, só vai ocorrer metade das células, porque o cross vai rolar apenas nas cromátides de dentro. Então, no máximo, eu vou ter 50% de células com cross. Só que, como a gente já falou, o normal é esperar que não ocorra o cross. Então, geralmente, esses valores são menores. Tá? Geralmente, esses valores são menores. Ok? Então, vamos pegar um exemplo assim, ó. Pegar um exemplo assim. Vamos supor que eu tenha um indivíduo que seja assim, igual eu falei, né? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. O que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo que o Azão está ligado com o Bzão. O Azão está no mesmo cromossomo. É exatamente isso aqui que eu fiz aqui, ó. Exatamente o mesmo esquema. Se eu ignorar o crossing, ó, sem crossing, esse cara só consegue produzir, Duda, quantos gametas diferentes? Não sei, professor. Duda, a gente vai separar os cromossomos homólogos e depois separa as cromátides. Esse cara, ele é assim, né? Ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. É isso que esse... Então, 2? Dois. Esse cara só vai produzir gameta Azão, Bzão e gameta Azinho, Bzinho se eu ignorar o cross. Se eu considerar o crossing, aí esse cara passa a poder produzir 4 gametas diferentes. O Azão com Bzão, o Azão com Bzinho, o Azinho com Bzão e o Azinho com Bzinho. Desses 4 gametas, quais são os parentais, Duda? Parental é aquele que não deveria mudar, né? Quais então, são os parentais? eu acho que é o AB maiúsculo, né? Azão, Bzão. E Azinho, Bzinho. Exatamente. O Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. E os recombinantes. Então, esses são parentais, beleza? Vou botar aqui um Pzinho, ó. De parental. E esses outros dois são recombinantes. Vou botar aqui, ó, o Rzão. Recombinantes. Aí, eu poderia ter botado um valor qualquer aqui, só para exemplificar. 40% dos gametas são daquele jeito, 40% dos gametas são desse jeito, e 20% dos recombinantes. Todo mundo entende, pessoal, pela forma como o cross se dá, que os valores para os recombinantes têm que ser os mesmos, né? Porque um trocou com um, então a proporção tem que ser igual. Concordamos? Repete, professor. Por exemplo, aqui, ó, quando você fez o crossing, você trocou um com um, não foi isso? Sim. Então a proporção do Bzão Azinho, né, do Azinho Bzão, tem que ser igual a do Azão Bzinho. Concorda? Tá. Entendi. A proporção tem que ser a mesma. Beleza. Então, se eu tive 10% para cada recombinante, na prática, nós tivemos 20% de taxa de crossing. Correto? Correto. Até aqui.
Tranquilo? Sim. Nenhuma perguntinha, nada? Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Só um exemplo. Ashley, tá de boa, Ashley? Beleza, então. Então, pessoal, só lembrando que isso aqui foi só um exemplo de valores, tá? Eu poderia ter colocado outros valores aí, beleza? Foi só um exemplo. Belezinha. Vou parar aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Hoje são 26, né? Vamos lá. Alissa tá aí? Não. Não. Ariana? Também não. Arthur? Também não. Bernardo? Também não. Camille? Não. Carlos Eduardo? Não. Clara tá aí. Davi tá aí ainda, né, Davi? Tá aí. Voltei, não entendi o final, mas estou aqui. Depois vou ter que ver de novo. Davi Erkenhoff, tá aí? Acho que não. Tô aqui, Elise? professor. É Working Off? Tô aqui. Ah, tá aí. Elise? Emanuele? Eric? Ashley tá aí. Esther? Gabriel Barreto? Gabriel Calegari? Guilherme Augusto? Opa, presente. Guilherme Bravin? Igor, acho que saiu, né? Isabela? Tô aqui. João Otávio? Tô aqui. João Pedro? Pires? João Pedro Pires? João Pedro Viguini? João Vitor? Presente. Joyce? Camille? Kemily? Lorenzo tá aí. Marcela? Maria Eduarda tá aí, né? Não tá? Tô, professor. É a Duda, né? Milena? Murilo? Pedro Henrique? Pedro Lucas? Presente. Poliana? Raquel, deu um bonde, né? Rebeca? O resto aí não tem, tá mais ninguém Ela tá sem embaixo da microfone, Rebeca. professor. Só a Não, Rebeca. Rebeca tá aí. A Rebeca tá, depois dela, mais ninguém, acho. Mais ninguém, né? Beleza. Beleza, galera. Na próxima aula eu retomo isso aí, tá bom? A gente retoma essa discussão aí. Vou dar um tempinho para vocês digerirem. Aí na próxima aula eu pego um exemplo para a gente usar. Valeu? Valeu, professor. Beleza. Boa tarde. Tchau. Valeu, Beleza, galera. valeu, Boa tarde pra professor. vocês aí. Boa